Um vídeo escuro para combinar com a partida desta noite, dessa tarde de domingo. Gravo no começo da noite. Santos 0, Inter 0 lá em Inter. Eu sou Felipe Noronha, esse é o Vim de Santos com a análise. Uma partida bastante fraca, bastante chata, mas um ponto muito importante na briga que o Santos pode ter de verdade da Libertadores. Só explicando que o vídeo está escuro porque eu tô sem a lanterna no celular, não sei o que acontece, o flash não funciona. E meu quarto aqui em Santos não é a coisa mais iluminada do mundo, mas dá pra entender o que eu falo e é o que importa. E o que eu falo é isso, repito. O sonho possível do Santos, vocês sabem, se você acompanha esse canal, sempre foi a Libertadores. Eu diria mais, lá embaixo, em sexto, quinto. E o Santos segue em terceiro. A pontuação, a vitória conquistada contra o Palmeiras foi muito importante para continuar colado na briga pela segunda colocação. Para se afastar de quem está em sétimo, sexto, e não na briga pelo título. O título é do Flamengo. O título vai ser do Flamengo. O Santos arranjou um bom ponto fora de casa nessa rodada. O Palmeiras jogou em casa, por exemplo, contra o Botafogo fraco. O Santos foi fora, arranjou um ponto que às vezes, em alguns momentos do jogo, nem mereceu tanto. Apesar de que eu acho que a partida foi mais parelha do que pareceu, pela atuação na defesa do Santos. Reiterando, ponto muito importante na minha visão, um ótimo ponto na briga real do Santos neste campeonato, que é a Libertadores de 2020. Nunca foi de título. Mesmo quando a gente estava em liderança, mesmo quando vocês me xingavam que eu falava isso, a briga real é a vaga da Libertadores. Se ela vir, principalmente numa fase de grupos diretos, que é o que está acontecendo no momento, tem que ser sim muito comemorada. Isso já dá uma deixa para análise da partida, que muita gente está criticando as trocas do São Paulo. E, meu amigo, vocês olharam o banco do Santos hoje? O Santos tem um elenco curto de pessoas úteis mesmo em campo. Soteldo não estava aí, Derlis não estava aí, Sanches... Não tinha estrangeiro no time titular, né? O Pará, que foi o último e foi criticado, o São Paulo, por ter tirado ele do time titular nessa partida desse domingo, não tinha utilidade nesse jogo se o Santos foi para a partida com 3 zagueiros de origem, o Luan mais aberto. O Pará ia fazer o quê? Jogar uma linha de 4 zagueiros? Não ia, o Pará não avança. Ele tentou o Ferraz de meia. Foi uma partida em que o Santos não tinha opções de mudança. Até recebi, mas e o Venuto? O Venuto é ruim, gente. O Venuto não ia mudar nada, tal como o Uribe não mudou nada, tal como o Jean até tentou-se primeiro ele de volante mais recuado, depois avançar o Jean para meia, para ponta, também não mudou nada. O Alisson tentando reforçar ali o setor defensivo, também não mudou nada. O Santos não tinha opções no banco. O Santos tem que agradecer que saiu com um ponto, ainda mais depois, principalmente do segundo gol anulado pelo VAR, que foi uma falha clamorosa da zaga, que avançou de forma errada a linha. Por sorte, o jogador do Inter, aquele milésimo que ele botou o tronco à frente e estava impedido, estava mesmo. Mas foi sorte, não foi qualidade do Santos. Diferentemente até do que o Casagrande e o Maurício Saraiva, né, que comentaram o jogo na Globo, eu assisti na Globo, que elegeram o Gustavo Henrique o melhor em campo, não foi. Não é uma crítica ao Gustavo isso, mas ele errou no lance do gol, né, no gol anulado. Ele não pode dar esse espaço. Enfim, a zaga nos 2 gols não estava bem posicionada, mas curiosamente no restante estava. O Santos soube segurar. Qual a grande chance do Inter? Teve uma entrada na área, mas o Santos estava embolado ali, 8 caras quase dentro da pequena área, e o Inter conseguiu entrar tocando. O Everson saiu bem no pé do atacante do Inter. Tirando essa, teve um chute de longe que o Everson pegou. O Inter não teve grandes oportunidades. A zaga soube neutralizar bem. Quando não neutralizou, para sorte do Santos, estava impedido. Pouca gente lembra, mas no jogo em Grêmio, quando o Santos ganhou do Grêmio lá no Sul, teve um gol anulado do Grêmio no primeiro tempo por 1 milímetro. Que assim, se o Bandeira não enxerga, e não enxergou, o VAR que marcou, o Santos não teria ganho o jogo lá. Então essa é a utilidade do VAR. Quando a zaga falha, às vezes ainda dá para salvar. Sorte nossa, 0x0 bom para Libertadores. Repito, preciso repetir isso porque o narrador e o comentarista ficaram o jogo inteiro. E o Santos está num resultado ruim para título. Gente, o título já é do Flamengo, essa é a realidade. Os caras têm mais dinheiro, mais elenco, mais qualidade. A gente batalha dentro das nossas possibilidades. São muito mais enxutas do que de Flamengo e do próprio Palmeiras, o qual batemos há 4 dias. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o ponto, não com a atuação, como já deixei claro. Taticamente, o Santos entrou com o Veríssimo, Gustavo e Luan. O Luan, de novo, nos jogos fora de casa, escalado mais como um lateral do que zagueiro. O Ferraz, claramente com meia central, ele não só atacava pelo meio, como voltava pelo meio. Não funcionou, tanto que foi o primeiro substituído. E o Jorge, um pouco mais avançado, uma má partida do Jorge novamente. Pituca, que era o fator fundamental para o Santos dominar o meio, né?
porque se o Ferraz e o Jorge iam fechar a frente, ele precisava ser o comandante da saída de bola, foi muito mal hoje. O Evandro sumidaço. O Santos teve 4 caras no meio, não tornou essa vantagem numérica útil com a atuação muito ruim dos 4. No ataque, Thailson, até coloquei no Twitter, criticando o Thailson por tabela criticar quem chama o garoto de raio, porque ele não é, e hoje teve a pior atuação das 3 que ele teve até aqui, foi muito mal, só todas as escolhas erradas, impressionante. Sacha também, pouca movimentação, erros de passe curto. O Santos no geral errou passes curtos de uma maneira absurda, né? Gostaria de ter essa estatística na mão, não tenho infelizmente, mas passes curtos foram tenebrosos do lado do Santos. E por fim o Marinho, mais uma atuação apagada, ainda está suspenso, tal como o Uribe, que entrou, fez nada, ainda foi suspenso. Quem mais entrou? O Alisson e o Jean, que também não fizeram nada de muito útil. E é por isso que eu digo que o resultado também foi bom. Não só pela briga, porque como ninguém, tirando os defensores, tiveram atuações minimamente decentes, não digo boas, decentes, ninguém teve uma atuação decente, o Santos ainda conseguiu sair com um ponto. Depois, com as mudanças, primeiro, Sacha colocado de ponta, ele nem mal ficou na ponta, ele e o Uribe trocavam, e assim, ambos muito abaixo, quer dizer, o Uribe é o normal dele, o Sacha muito abaixo do que pode apresentar, o Uribe ruim. Foi a primeira mudança tática. A mudança do Jean no lugar do Ferraz, você pode ver que o Jean começou como volante, para repetir o que ele fez contra o Palmeiras, eu mostrei aqui no canal, buscando a bola lá de trás, sendo o passe da saída de bola. Quando demorou para engrenar, o São Paulo olhou para o banco, viu que não tinha ninguém, tentou um Alisson para segurar e largar para frente, tanto o Jean quanto o Pituca. Pituca numa atuação inútil em passes curtos também, incrível como ele errou todo o passe que tentou. E o Jean teve pouco tempo, mas também não conseguiu criar lá muita coisa. Ele tomou um cartão, né? Ele tomou um cartão, foi a única criação dele no jogo, o que indica que a atuação foi abaixo. Foram essas mudanças táticas, né? O Santos não, até você pode falar que mudou uma formação, terminou o jogo com 2 atacantes de ofício, sim, mas você pode ver que o Jean estava praticamente como ponta no final, então não foi exatamente uma mudança drástica, foi mudança de capacidade de jogadores dentro da tática. Quando você tem um Pituca, você tem um cara que sabe chegar à frente, mas depende do passe errando, não vai ser muito útil, e sabe marcar. Quando é só o Jean, é para fortalecer a saída de bola, só saída de bola, e quando é o Alisson, é basicamente só marcação. Acho que foram as grandes mudanças do time. Tirando, claro, o Sacha Aberto, que não sabe jogar ali, e o Uribe, que é tenebroso. Jogador é jogador, eu não tenho nem o que falar, na verdade. O Everson, a bola chegou, foi bem, tomou um por baixo da perna que foi anulado, mas teve desvio. Eu precisaria parar e analisar muito se ele pulou num timing errado, ali num tempo errado, não tenho certeza. E na saída de bola, no segundo gol, ele tentou fechar o ângulo, mas cara a cara, ali é culpa da zaga. E aí vem o Gustavo, que teve um erro nesse lance, tal como toda a linha defensiva do Santos, que deu espaço para o cara correr por trás, foi o Parede, né, se não me engano. Mas o Veríssimo, por exemplo, teve uma boa saída de bola pela direita, inclusive avançando mais do que o próprio Ferraz na ponta. O Luan, mesma coisa, marcou bem. Depois daquele drible meio humilhante que ele tomou, aliás, do Nico Lopes no primeiro tempo, que inclusive começa uma falha dele, de um tempo de bola errado, que ele vai chutar e quase faz um pênalti, ele segura a perna e deixa o Nico dominar e levar para a ponta, pelo menos ele não fez o pênalti. Depois ele ganhou todas, né? O Inter não conseguiu entrar na área pelo lado do Luan, então mais uma vez boa atuação. O Ferraz, como eu falei, abaixo, a sua utilidade de meia não existiu, tal como o Jorge, dono de escolhas erradas, né? Mas o chute dele foi perigoso, uma bola que não era para chutar, o Thailson estava muito mais aberto. Pituca, como eu falei, vamos reiterar aqui, é dia de reiteração de pontos. Errou todo o passe curto que tentou, não faz o menor sentido você errar passe de 2 metros. Os passes no meio do campo do Santos eram de 2 metros, eles iam 4 metros, e aí tinha um jogador do Inter que roubava a bola. Aconteceu isso constantemente, o Santos perdeu a bola constantemente dessa maneira. E o Evandro, sumidaço, com a sua barriguinha de Carelo, não fez nada de útil, uma pena, diferentemente do que foi contra o Vasco, em que uma bola ele foi inteligentíssima, dessa vez nenhuma ele foi inteligente. Tal como nossos atacantes. Eu vou focar no Thailson, porque o Sacha e o Marinho são aquelas análises de sempre. O grande problema do Thailson foram escolhas erradas. De novo, né? Passes no momento errado, arrancadas para pontos do campo que ele não tinha ajuda, chutes desnecessários. Teve um chute que ele tentou colocar no ângulo oposto e tinha uma jogada com o Sacha na área. Não é raio, já tem 20 anos, pode vir a ser um bom jogador. Não estou criticando para queimá-lo, não estou elogiando nos outros jogos para endeusá-lo. Normal, tempo ao tempo eu não julgo ninguém com 3 jogos. O Thailson hoje foi muito mal, tem que ser apontado. Por quê? Porque ele não é gênio e mostrou por que o São Paulo demorou a colocá-lo. Porque ele vai ter altos, mas vai ter baixos. Hoje foi um dia de só baixos,
Quem sabe no próximo, até vindo do banco provavelmente, porque o Soteldo volta, o Derlis volta, vamos ter mais opções. Quem sabe não seja um dia de altos, entrando no segundo tempo, caso seja necessário, por exemplo, você passa a ter mais uma opção de banco pelas pontas. Utilidades do Thailson, só 3 jogos, muita calma e tranquilidade, paciência com o garotão. E aí quando eu falo que o Casagrande fez um desserviço durante o jogo ao falar a grande joia, a grande aposta, o grande, sei lá o que ele falou do Santos, era o Rodrigo, agora é o Thailson. Pra que falar isso? Bota pressão no menino, faz a torcida pressionar o menino quando são 2 jogadores de nível muito diferente. O Rodrigo a gente sabia aos 11, 12, 13 anos que ele era craque, e é. E o Thailson foi profissional só aos 20, mostrando que é um nível bastante abaixo e tá tudo bem, o Rodrigo é gênio. O Thailson pode vir a ser um grande jogador, ainda não é, e por isso tem menos espaço do que todo mundo pede pra base. Certo? Costumo até falar do São Paulo, pessoal. O São Paulo mexeu mal. Quando você não tem ninguém no banco, é difícil mexer bem. Ele tentou 3 variações, não deram certo, mas o Santos saiu com ponto mesmo assim. Felipe Noronha, @FG Noronha nas redes, e a gente vai conversando. Beijão, valeu!